Bom dia, gente. Eu tô aqui novamente com o vídeo Orquídea em Vasos de Vidro, parte 3. Dessa vez eu gostaria de mostrar para vocês como que eu faço a rega das minhas orquídeas que estão plantadas em vasos de vidro. Algumas pessoas, né, durante a postagem do outro vídeo, ficaram perguntando como é que é a rega, como é que você faz, de quanto em quanto tempo. E assim, eu também sou aprendiz. E o que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: o que manda é a observação do vaso, né? Vocês têm que olhar se o vaso está seco, não molhar o miolinho da planta, né? Aqui assim, onde está o encontro das duas folhas. E manda muito também, gente, o clima da região. Não adianta eu falar com vocês se vocês têm que aguar uma vez, todos os dias. Isso depende muito do clima. Aqui na minha região mesmo é quente, só que agora tem mais de 15 dias que eu não rego as minhas. Olha para vocês, o substrato tá bem seco. E, no entanto, elas estão bem, né? A gente vê, a gente pega nas folhas, ó, não estão com as folhas murchas, estão viçosas, a cor, né, continua a mesma coisa. Então, assim, não tem como falar para vocês se vocês vão regar de 2 em 2 dias, todos os dias. O que manda realmente é a observação, né? Vocês vão ver se o vaso está realmente precisando, se o substrato está seco. E o clima, se tiver quente, vocês podem realmente regá-las todos os dias. Outra coisa que eu queria falar para vocês é... Teve muitas dúvidas com relação à respiração dessas orquídeas no vaso de vidro. Mas observe para vocês ver que o substrato, além de ser um pouco maior, olha aqui meu dedo encaixando aqui, ó, esse espaçozinho aqui, ó, de um pedacinho de casca de pinos para outro, o que que acontece? O ar vai entrar por aí e a raiz não vai ficar sufocada. Vocês podem ver que tem bastante substrato. No entanto, como o substrato é um pouco maior, vai ficar um espaço entre eles. E é nesse espaço, olha que essa aqui, ó. Olha lá, meu dedo vai quase lá no fundo, ó. É nesse espaço que a planta vai poder respirar. Então, não tem essa de que vai ficar... a planta vai ficar sufocada, que ela não vai conseguir respirar. Olha esse aqui, ó. Ó, meu dedo vai lá no fundo. Então, a planta realmente não fica sufocada, a não ser, claro, se vocês colocarem um substrato mais misturado com terra, né? Aí não vai ter como ficar um espaço entre uma casca de pinos e outra. Olha lá, ó, ó o espaço lá, ó. Então, aqui assim, na beiradinha aqui, ó, entre uma casca de pinos e outra, entre um carvão e outro, elas têm espaço para poder respirar. Eu tive que cortar uma parte do vídeo porque eu acabei afastando a câmera e ficou sem áudio. Mas continuando, essa aqui, ó, é a bombinha que eu uso para poder regar minhas orquídeas. Eu acho ela super prático, né? Porque além dela economizar água, né, você vai direcionar o jato d'água onde você quer, principalmente porque eu acho que não tem necessidade de você encharcar a planta. Eu acho que na nossa região aqui, ao mesmo tempo, tem hora que tá chovendo, tem hora que tá quente, então você corre o risco de deixar as raízes úmidas. Então, eu costumo jatear bem pouquinho, só nas raízes mesmo. Quando o tempo tá quente, eu prefiro jatear várias vezes ao dia do que encharcar. Então, eu direciono aqui, ó, ela já tá um pouco úmida porque eu já reguei, porque eu tive que cortar o vídeo, só para vocês verem mesmo como que eu faço, ó. Quando o tempo tá quente é bom, porque aí você pode dar aquele banho d'água nelas, né? Pode jogar nas folhas sem problema algum, não tem problema. Ó. Essa aqui já tá úmida, né? Mas é porque eu tive que cortar uma parte do vídeo. Ai, desculpa, gente, tá difícil filmar e regar. Tem hora que não dá pra vocês verem. Ó, é assim que eu faço. Olha essas aqui. Eu acho a bombinha super prático, né? Porque é aquilo que eu falei, você vai direcionar onde você quer, sem o risco de molhar o miolinho delas.
Eu acho que deu para vocês verem já direitinho. O que eu costumo visualizar, né, direcionar, aliás, é as raízes. Eu evito o máximo o miolinho das folhas, igual eu já falei antes. Eu queria mostrar para vocês também essas orquídeas aqui, ó. São as que eu replantei da segunda vez. Quem assistiu o outro vídeo deve lembrar, eu falando que tinha mais ou menos uma semana que eu tinha replantado. Elas estão super bem, essa aqui molhou o miolinho. Deu uma sopradinha, né, pra tirar a água. Tá saindo folhinha nova, tem raiz nova. E vocês lembram de eu falando que logo, logo ia ter novidade? E realmente, gente, essa aqui, olha lá pra vocês verem, ó. Olha lá a haste floral saindo, ó. Tá dando pra ver? Aqui, ó. É uma haste floral. Duas, gente, duas. Com um mês, mais ou menos, que elas foram replantadas. Essa aqui, olha o tamanho dessa raiz. E ó, a haste floral. Deixa eu mostrar do outro lado. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui é uma haste floral, tá saindo. Duas. Elas estão super bem. Essa aqui também tá cheia de raiz nova. Essa aqui, ó, vocês devem lembrar que tava com essas 3 folhas caducas, ó. Uma, duas, elas estão aqui até hoje. Mas elas estão bem, né? Não caiu ainda as folhas, mas elas estão bem. E eu havia falado que eu ia encaixar essas raízes aqui, mas eu fico com dó, gente. Elas são tão durinhas, tão saudáveis. Parece que tá bem, eu não vou mexer não, vou deixar aí por cima. E igual eu falei com vocês no outro vídeo. Sinceramente, se eu pudesse, eu passava todas por vidro. Porque elas agradecem mesmo, principalmente as fal, né? As phalaenopsis, elas... parece que elas têm uma necessidade, né, de claridade. Com isso, né, elas estão super bem, cada vez mais linda. Olha a cor dessas aqui, ó, a cor das flores, das folhas. Estão super viçosas, né? Então é isso aí, gente. Não tem novidade nenhuma. Mas a dica que eu tenho para dar para vocês é observar o vidro, observar o vaso de vidro. E vocês podem ver que o meu não tem lodo. Não tem aquele musgo verde, meus vi tudo branquinho, já quase 4 meses, 3 meses, aliás, que estão no vidro e elas não estão com mofo. Mesmo o tempo estando quente, né? Desculpa, mesmo estando invernado, igual eu falei, tem mais de 15 dias que eu não regava por causa da chuva. E meu vidro, olha pra vocês verem, branquinho, todo transparente, não tem lodo e nem aquele musgo verde. Por quê? Porque eu só borrifo as raízes, eu procuro molhar bem pouquinho para não encharcar, principalmente nessa época. E é isso aí, eu espero que a minha experiência sirva de alguma coisa para vocês. Um abraço.